Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Aline. Olá, Boa noite, professor Alderico. boa noite. Tudo Vocês bom? conseguem me ver direitinho? Tudo bom? Tá dando pra ver. Muito bom. Tá faltando 2 minutinhos para as 8. Certo, é o tempo que o pessoal vai chegando, né? Se ambientando. Deixa eu ajustar aqui a imagem. Boa noite, Aline. Seja bem-vinda. Pronto, perfeito. Esperando aqui, dá uns 2 minutinhos para o pessoal ir entrando, para a gente poder conversar um pouco. Boa noite, Matheus. Engraçado, Alderico, são pessoas que te seguem no Instagram. Se elas quiserem entrar, elas é só clicam no ao vivo, né? Elas conseguem acessar, vai aparecer também para elas lá o ao vivo. Ah, É Alderico ao vivo com MAP, né? Lá que é o é, teu arroba. tá É o certo. MAPN. E aí vai Então, aparecer lá o ao vivo para eles. legal. Bom, respeitando aí a questão do horário, então a gente Sim. vai começar com o protocolo. Aí o pessoal vai entrando e vai se sentindo à vontade, né? Daiane, boa noite, Daiane. Então, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos estar conversando um pouquinho com o professor Alderico Segundo. O professor ele é sociólogo, professor, especialista em gênero e diversidade na escola, mestrando em educação é um currículo vasto, né? E membro do grupo de pesquisa em SEX, da UEMA. É, Né? E também ele é um ativista, né? Aprendi com ele que a palavra militante ele não gosta muito do termo, né? eu vou Ativista, explicar por quê daqui a pouco. pronto. E o tema da nossa live hoje é Caminho Feito por Onde Veio. Mas de onde veio? Conhecendo a origem do movimento LGBTQIA+. Né? Pessoal, o que acontece aqui? O motivo dessa live. Primeiro, é legal a gente falar que veio bem a calhar, porque a gente está aí no mês, né, da visibilidade lésbica, né? Lésbica, Muito legal isso. E também porque a gente tem percebido que as pessoas que estão se reconhecendo como membros da comunidade, elas estão aparecendo, elas estão querendo ser vistas, mas ainda não chegaram nas questões do porquê a comunidade, porquê, o que é essa militância, de onde veio essa militância, aonde eu me encaixo, né? Então, a gente está. Hoje, nós queremos trabalhar um pouquinho sobre isso. É um processo de conscientização que, na verdade, nós estamos dando o pontapé inicial aqui, mas que vai além dessa live, né? Tem ainda muita pesquisa para ser feita, muita leitura para ser desenvolvida, né? Então, a gente vai iniciar aqui falando um pouquinho sobre essa questão aí da comunidade LGBTQIA+. Eu ainda vou me acostumar com essa terminologia que é vasta. Né? Então, agora eu vou e a dar a gente. palavra ao professor Alderico II, com você, professor. Então, a gente vai tentar, nesses minutinhos que são tão poucos, desconstruir também um pouco dessa sigla. E aí vai virar um pouco de polêmica em relação aos próprios movimentos sociais. Mas vamos lá, a gente está aqui para isso, né? Muito obrigado pelo convite, professor. É uma honra te ter como amigo também, além de colega de profissão. Hoje estamos aqui, né, frente a esse dia que nos
prestigia como profissionais da educação, então parabéns para você. Vamos continuar aí na resistência, vamos continuar na luta, e vamos seguir aqui na apresentação. Vamos tentar ser o mais objetivo possível para a gente despertar o debate, tá bom? Já está surgindo perguntas antes mesmo da gente começar, mas é assim mesmo. A gente utilizou o título Caminho Feito por Onde Veio, mas de onde veio, né? Conhecendo essa origem do que hoje conhecemos como movimento LGBTQIA+. Então vamos fazer uma tentativa de linha do tempo, tá? Que eu preparei aqui para a gente, que começa na década de 1960, 70, tá? Entre essas duas décadas do século passado, que foi marcado por um movimento chamado Movimento de Contracultura. Esse movimento de contracultura, ele tinha como principal objetivo o reclame a toda forma de opressão e discriminação, à liberdade individual das pessoas fazerem arte e expressarem aquilo que gostam, tá? Então, o primeiro ponto é entender de onde veio esse contexto histórico. Então, o movimento LGBTQIA+, ele parte desse contexto de movimento contra a cultura, tá? E aí, a exemplo disso, nós podemos citar a Tropicália, aqui no Brasil, aí protagonizada pelo Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Gal Costa, enfim, os Novos Baianos. Então, a gente também tem os Dizzy Croquetes, e que inclusive vai sair um texto meu sobre eles, no portal Sobre Tatame, já estou preparando, né, para ser publicado, que foi um movimento revolucionário aqui no Brasil, principalmente nessa questão do queer, né, que hoje nós conhecemos como queer, e tem o movimento das drag queens, que também surgem nesse período, particularmente lá nos Estados Unidos, tá bom? Então, é aí que surge o contexto histórico desses movimentos sociais. Não só o movimento que vai ser conhecido como movimento gay, mas o movimento feminista, né, o movimento conhecido como o feminismo, né, a teoria feminista, vai começar a partir daí, certinho? Tendo entendido isso, a gente vai ver que lá nos Estados Unidos teve uma revolução chamada Revolução de Stonewall. O que foi essa Revolução de Stonewall? Quando estava fervilhando esse movimento contra a cultura, quando estava fervilhando essas questões de drag queen, de queer, de corpos ressignificados, de movimento tropicalista, contracultural, os conservadores dos Estados Unidos estavam em pânico com isso, né? A gente está vivenciando isso agora aqui no Brasil. Nada muito, não é mera coincidência, né? É exatamente isso. As pessoas conservadoras, fundamentalistas, começaram a estranhar aquilo. A liberdade que as pessoas tinham com o sexo, com o corpo, com as expressões, certo? E aí tinha um bar, né, chamado Stonewall, e esse bar era frequentado justamente por essas pessoas revolucionárias, né, tidas como irreverentes. Eram pessoas LGBTs, eram pessoas que se identificavam também com outras questões revolucionárias, não necessariamente LGBTs, né, mas feministas, pessoas que gostavam de expressar a sua arte, enfim. Era um gueto, vamos assim falar, né? Era um gueto. E a polícia foi chamada, foi acionada nesse dia 28 de junho, né? Que é conhecido como Dia do Orgulho LGBT Internacional, né? E nesse dia a polícia foi acionada e eles foram lá expulsar, né? Censurar a liberdade de simplesmente estar ali naquele espaço. Só que nossos colegas históricos, né, essas pessoas que fizeram história, como a P. Marshall, né, travesti, estava lá nesse dia, reagiram. E a polícia não esperava por isso.
E aí eles foram mesmo, a grosso modo aqui, para porrada. E aí eles foram para o embate, para o confronto mesmo corporal, e daí eles resistiram. Tiveram mais de 100 pessoas presas, né? Obviamente não tinha nem lotação para caber tanta gente, mas foram todos unidos, né? Numa tentativa mesmo de resistir àquela forma de opressão. Aquele momento foi crucial para a fundação do movimento internacional que a gente conhece inicialmente como um movimento gay, né? Um movimento que tinha como pessoas que faziam parte ali gays, lésbicas e travestis. Ainda não se falava numa transexualidade, mas na travestilidade. Isso era muito forte, né? Então, tendo dito isso, né, o símbolo de criação desse movimento é o que a gente conhece hoje, a bandeira do arco-íris. Por que o arco-íris? Porque o arco-íris ele vem depois de uma tempestade. Ele vem como uma forma de brilhar depois do caos. Então, o símbolo do arco-íris ele foi escolhido como bandeira gay, bandeira LGBTQIA+, né, uma bandeira mais generalizada, para dizer que essas pessoas, elas são pessoas que resistem ao caos, que elas saem de um processo de resistência constante, né, na construção dos seus corpos, na sua expressão, enfim. Hoje a gente tem esse símbolo maior que é a bandeira do arco-íris. Então, essa é a concepção do movimento que inicialmente nós vamos chamar de movimento gay. Passado um tempo, na década de 80, né, do século passado, com a AIDS, a comunidade de gays, lésbicas e travestis passa a ser estigmatizada como uma comunidade de hospedeiros desse vírus HIV. Né? E aí há um efeito reverso, um efeito de marginalização dessa comunidade. Ela volta para o gueto, ela se recolhe, né, para poder respirar, né, até para poder se preservar, porque as pessoas estavam mesmo atacando literalmente essa comunidade. E quando eu falo em ataque, não é um ataque somente verbal, mas o ataque corporal mesmo. As pessoas que assumidamente se colocavam como gay, lésbica ou travesti eram expulsas de qualquer espaço que estivessem, certo? E a década de 90 inicia com um grande boom assim, para a comunidade se fortalecer, que é a retirada do sufixo ismo da homossexualidade, né? Então, a homossexualidade ela deixa de existir como uma doença, né? E passa a ser uma orientação sexual. E isso é um ganho para a terceira onda, digamos assim, do movimento, a segunda onda do movimento LGBT que a gente conhece. E aí ele vem mais organizado na década de 90. Ele já vem com uma sigla muito própria, chamada GLS, que são gays, lésbicas e simpatizantes, ou seja, pessoas que se identificavam com aquelas, né, com gays e lésbicas e travestis, e aí elas simpatizavam, mas não era um termo ainda de muito acolhimento para quem era gay e lésbica naquele momento. E aí eles reviram essa sigla, o próprio movimento se construindo ainda numa perspectiva de prevenção, de saúde, né? As primeiras ONGs que surgem no Brasil são nessa perspectiva, né, de prevenção, de saúde pública para gays e lésbicas e travestis. E aí eles criam a sigla GLBT, já trazendo
bissexuais e transexuais para dialogar, né? Então, a bissexualidade, que até então estava esquecida, né? Ela é chamada para conversar junto com a transexualidade, porque até então o movimento gay que inicia lá na década de 60 é puxado pelas travestis. Elas são as pioneiras, elas são a linha de frente, né? E esse termo travesti é um termo revolucionário, né? Que muitas pessoas, como por exemplo a Keila Simpson, ela gosta de ser chamada de travesti. A Keila Simpson, para quem não sabe, é a presidenta da BGLT, né? Foi presidenta da BGLT, hoje ela está na ANTRA, desculpa, na Agência Nacional de Transsexuais, né? De travestis e transexuais. Então a Keila Simpson, ela gosta desse termo porque travesti causa realmente um impacto, né? Um incômodo. E aí a gente, nessa linha do tempo, então percebe que em 85 é retirada a doença aqui no Brasil, essa questão da homossexualidade como doença, depois ela passa a ser reconhecida como orientação sexual em 87, e aí em 97, né, tem a primeira parada LGBT daqui do Brasil, lá em São Paulo. A primeira parada acontece lá em São Paulo em 97, ou seja, quando em 60 teve uma parada, em 69, né, teve a parada lá nos Estados Unidos, vamos aí, 20 anos depois, quase 30 anos, né, exatamente, quase 30 anos depois, teve a primeira aqui no Brasil, né? Então, a gente aqui no Brasil, a gente tem um movimento que está engatinhando ainda, né? Um movimento que ainda está se redescobrindo. Já avançando um pouco a minha fala no século XXI, né? A gente sabe que o século XXI, para a gente brasileiro, representa um apartheid muito forte, porque é a eleição do então presidente Lula, que chama esses movimentos sociais para um diálogo, né? Então, é o primeiro governo que aproxima politicamente movimento social e governo federal. E aí a gente pode falar que esses movimentos eles se sentem mais à vontade para discutir sobre homofobia, sobre feminismo, sobre educação sexual. Então, as ONGs elas também recebem um aval, uma chancela do Estado para poder, né, fazer os seus projetos. E a BGLT, ela em um desses congressos ela traz o L para frente. E aí ficou a sigla LGBT. Por que ela traz o L para frente? Ela traz o L para frente para privilegiar a figura feminina, no caso as lésbicas, né? E aí naquele momento começa a se falar de feminicídio, por exemplo, né? A categoria mesmo do feminicídio. Esse contexto fica muito em voga, né? Contraditoriamente, os índices de assassinato a LGBTs e a mulheres, a pessoas pretas, dispara a partir do governo Dilma, né? Contraditoriamente, isso acontece, a gente percebe que cada ano os dados só aumentam, né? E hoje, 2020, nós temos a sigla LGBTQIA+. Né? Então, recapitulando, esse século XXI, esse início do século XXI, ele apresenta várias conquistas, justamente porque o governo de Lula e Dilma, eles privilegiam muitas conquistas para os movimentos sociais. Então, a gente pode citar a questão da redesignação sexual, tanto do masculino como do feminino. A própria lei do nome social é colocada, né? A questão da união estável, do casamento civil, a retirada da transexualidade
da perspectiva patológica também, como doença, a criminalização da homofobia, da LGBTfobia em 2019, também foi uma conquista já organizada nesses governos anteriores. Então, tiveram avanços ao mesmo tempo que a violência ela também acompanha essa população. Até aqui tranquilo, deu para acompanhar essa. Eu fiz uma tentativa de fazer uma linha do tempo para a gente compreender. Tem uma origem, né? A gente já sabe que essa origem, como é que ela se dá e como é que ela se desenvolve internacionalmente a nível de Brasil. Só que aí me veio à cabeça algumas questões para a gente poder refletir no meio disso tudo. Primeiro, quando lá é conhecida o primeiro momento de Stonewall, é taxado como rebelião, né? E a gente trazendo para um contexto mais atual, você percebe que toda manifestação progressista, de esquerda, que questiona, que critica, é considerada rebelião, é considerada revolta. A própria mídia, o próprio jornalismo, ele coloca esse estigma de que nós somos revoltados sem causa, rebeldes sem causa, né? E porque eu me coloco nesse sentido, né? De questionar algumas coisas, né? Da realidade, enfim. Até como professor a gente precisa fazer isso. E por que não utilizar a palavra revolução? Por que a palavra revolução causa tanto incômodo para as pessoas? Né? Então, primeiro porque revolução, quando a gente pensa essa ideia de revolução, a gente está propondo mudanças. E mudar causa muito impacto para esses conservadores, para as pessoas fundamentalistas, né? Essas pessoas, elas não aceitam mudança. Elas querem estar ali porque já estão há muito tempo, porque já são corrompidos por um sistema que a gente precisa desconstruir. E esse processo de desconstrução, ele é dolorido, ele causa muito incômodo, inclusive para nós mesmos, né? Então a gente, às vezes, tem que se desconstruir como professor, a gente tem que se desconstruir como pessoa. Eu não sei tudo, né? A gente tem que reconhecer que a gente está sempre aprendendo e a gente precisa assimilar isso, que a gente está em processo de construção e desconstrução e isso é contínuo. E, né? Outra coisa que me veio à cabeça é a questão de movimentos sociais. A gente chama militante ou a gente chama ativista? Eu publiquei um texto agora, para quem tiver curioso, eu publiquei um texto no Sobre Tatame sobre isso. Eu, particularmente, não gosto do termo militância, porque me remete a militar. E tudo que é militar, para mim, me causa incômodo. Né? Eu tenho medo, eu sinto pavor, eu sinto uma coisa que eu não gosto. Né? Eu tenho uma aversão ao militarismo. E é uma questão minha pessoal, então eu prefiro utilizar a palavra ativismo, porque ativismo vem de atividade, vem de coisas diárias, e você não precisa, por exemplo, ser da linha de frente para ser um militante, um ativista. Né? Eu acredito que nós, como professores, só nessa live já estamos causando um ativismo com nossos alunos, com nossas alunas, com outros colegas professores que estão aqui assistindo. Então, isso para mim é mais importante. Às vezes a gente se prende muito a uma categoria e aquela categoria ela reforça estigmas e a militância, às vezes, é muito opressora. Ela acaba reproduzindo algumas posturas que são opressoras, né? Em vez de questionar a opressão, acaba reproduzindo a opressão. Não sei se eu me fiz entender. Claro. E aí o que seria cada uma dessas letrinhas, né? Lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, queers,
assexuais e intersexuais. Bom, gays, todo mundo, né, já... Gays é o homem que gosta de outro homem. Lésbica, mulher que gosta de outra mulher. Bissexual, ambos. Transsexual é uma identidade de gênero, tá? E aí eu tenho uma mulher trans, eu tenho homem trans, eu tenho a travesti. Esse termo travesti é um termo mais revolucionário, que vai ser utilizado pelas pessoas que se identificarem com ele, tá? Mas está dentro também da lógica da transexualidade. Tem os queers, que são... Os queers, eles têm um duplo sentido, porque os queers, eles não se identificam com a lógica binária, ou seja, são corpos fluidos, são gêneros fluidos, que não são nem masculinos nem femininos, e que brincam com esses elementos masculinos e femininos, e também eles dão origem à teoria queer, que é uma teoria mais científica, acadêmica, que vai falar sobre essa desconstrução dos corpos. Inclusive, a teoria queer, ela questiona a própria sigla LGBTQIA+. E é o meu próximo questionamento. Mas espera. Aí eu falei do I, que é o intersexual, que antigamente nós conhecíamos como hermafrodita, que hoje não fala mais hermafrodita, fala intersexual. E nós temos o A, que é o assexual, que é aquela pessoa que não necessariamente necessita das relações sexuais para poder estabelecer os seus relacionamentos. E o mais são as outras derivações. E aí é que está a complexidade da coisa. Eu falei agora há pouco que a teoria queer, ela não aceita essa fixidez das identidades. Portanto, é problemático a gente ficar criando siglas e mais siglas e mais siglas. Quando, na verdade, a gente deveria pensar que os sujeitos, né, as pessoas, na verdade, eu gosto de falar mais, as pessoas, elas são o que são e a gente tem que respeitá-las. Em vez de querer encaixá-las em caixinhas, né, em identidades já prontas, já previamente dadas. A mamãe está aqui, a minha produção. E aí, ela não está conseguindo acessar a minha live, mas daqui a pouco eu vou mandar para ela o link para ela assistir depois. E aí, assim, a gente hoje, eu particularmente tenho lutado para que as pessoas, elas simplesmente só se respeitem. É lógico que a gente tem que visibilizar as identidades e que tem um movimento, e que esse movimento ele se construiu historicamente, porém, tentar encaixar identidades dentro dessas siglas é muito perigoso. Por quê? Porque nessa sigla eu tenho orientação sexual, eu tenho expressão de gênero, eu tenho teoria e eu tenho identidade de gênero. E isso é muito complexo, inclusive para a gente que já estuda isso. O que dirá para os leigos, para as pessoas que estão aqui nessa live tentando compreender tantas letras, tantas coisas. Então a gente precisa entender que as identidades elas existem e que a gente, em vez de encaixar, a gente tem que respeitar aquilo que as pessoas se apresentam, porque pelo que eu já pesquisei, temos mais de 75 tipos de orientação sexual diferentes ao redor do mundo. Isso já catalogadas. É muita coisa. Já pensou se a gente fosse trazer tudo para uma sigla? E eu estou falando só de orientação sexual. E aí tem as identidades de gênero, tem outras formas de existência humana que não é só a cisnormativa, tá? Então, existem outras compreensões de corpo, de identidade, que não é somente aquela que a gente já está habituada nessa questão mais cisnormativa, tá?
No mais, eu queria refletir com vocês inicialmente sobre isso, né? E eu preparei alguns encaminhamentos, mas eu posso falar aí disso no final, ou se você quiser, eu posso continuar aqui. Que seria mais um recado para os movimentos sociais mesmo, já que a gente está falando de movimento LGBTQIA+. Ótimo. Eu vou pedir para que tu guarde essa memória para poder a gente, para poder falar isso mais na frente, que vai ser importante também, tá? Só avisando, aproveitando essa quebra, muitas perguntas que já surgiram aí, eu acho que tu já olhou, Alderico, né? Eu estou Pessoal, vendo agora. Assim, não fiquem achando que a gente não vai responder. Vamos. É porque, para não cortar a linha de raciocínio, a gente vai falando e quando a gente terminar a fala, aí nós vamos fazer as leituras e vamos estar respondendo aí os questionamentos de vocês, que são muito bem-vindos, tá bom? Uhum. Então, pedir para o professor segurar um pouquinho, né, aí, porque eu também acho muito importante aqui a gente falando, fazendo essa reflexão sobre a questão, e o Alderico falou muito bem inicialmente, da arte e a representatividade, tá? Porque muitos da nossa juventude hoje, e eu falo juventude porque ela está massiva mesmo, dentro dessa questão da visibilidade, então é interessante que a gente veja a relevância dos artistas para essa juventude, né? Como que eles influenciam aí de uma forma positiva, né? Mas também de algumas vezes com um pouco aí de consequência. Eu não gosto de falar negativa, porque eu acho que não existe influência negativa, né? A partir do momento que tu te critica. Então eu fico meio assim livre disso. Mas só fazendo aí, recapitulando, quando eu falo artistas, eu estou me referindo aí a literários, a cantores, a atores, né, atrizes. Então eu estou pegando essa gama. E é legal falando assim, porque no início da nossa live, nós estávamos falando sobre o início do movimento, e eu quero que vocês não confundam isso, por favor, né? O início do movimento LGBT, né, lá em Stonewall, em 1969, mas quando a gente vai falar sobre a questão da homossexualidade, os primeiros registros de homossexualidade eles vão datar de 1200 a.C. Então, quer dizer, há muito tempo nós temos aí a questão da homossexualidade nesse mundo de meu Deus, né? Então, nós temos, é vasto isso. E assim como existe aí esse registro histórico da homossexualidade, também, e é uma questão que vai associar durante muito tempo a questão da violência, tá? A ponto de existir códigos penais contra o ato da homossexualidade mesmo, né? E aí a gente pode falar que lá no século XIII, nós vamos ter o primeiro registro penal, o primeiro código penal, que é o do Império de Gengis Khan, tá? Onde ele coloca o ato de sodomia como pena de morte, tá? E isso veio passando. Aí depois a gente vai ver que isso lá ali para o Oriente. Agora, quando a gente traz aqui para o Ocidente, a gente vai ver que religião, política e sexualidade, eles sempre tiveram ali um estique-puxa mesmo, tá? A gente sempre vai ver aí conflitos muito grandes, e esses conflitos não só por ser contrário às leis de Deus, como eles costumam colocar, né? Sim, Tá muito mas atual. isso é muito mais forte com o cristianismo. Isso. A gente tem que fazer essa observação. Com certeza. E aí, eles vão trazer isso também para uma questão mais política, né? O medo do povo se voltar contra... Porque, pessoal, a igreja ela só tem poder porque existem os fiéis para poder seguir. Se não temos fiéis, essa religião ou esse segmento religioso,
ele vai cair, ele se desestrutura, né? Então, a problemática, ela vai surgindo aí. E aí, nós vamos ter na Igreja Católica, muito bem falado pelo Alderico aí, a questão do cristianismo, a questão dos tribunais de Santa Inquisição, que a gente acha que só é para poder fazer caça às bruxas, mas não, tá? Eles também trabalhavam a questão da perseguição a homossexuais, e isso, assim, de uma forma muito forte, tá? Dentro da história. E eu estou fazendo esse gancho para que a gente possa entender aí, porque, por exemplo, nós vamos ter aí um literário muito famoso, que é o Oscar Wilde, né? E ele foi dos grandes nomes aí da literatura e da arte que sofreu muito com essa questão da perseguição, tá? Ele foi condenado a trabalhos forçados aí por ter se envolvido afetivamente com um lorde inglês, né? Então isso virou um burburinho, né? Aquela questão toda da perseguição a ele. Tirando isso, né, trazendo mais aqui para o Brasil, vocês vão ter aí algumas pessoas que foram muito emblemáticas para a questão da visibilidade do movimento. E eu gosto muito de falar de Ney Matogrosso, tá? Quando fala isso. Por que Ney Matogrosso? Porque o Ney, pessoal, ele vai viver justamente aí naquele período da ditadura militar mesmo, né? Então, quer dizer, um período muito conturbado para poder se trabalhar uma autenticidade, seja de gênero, seja política, né? Estava tudo muito complicado. Mas ele conseguiu ganhar aí, né, espaço. O Ney Matogrosso, ele cresceu muito. As suas performances maravilhosas, né, com seus adereços totalmente andrógeno, meio que drag. Então, e isso foi trazendo à tona também a visibilidade, né? Os artistas, eles são de extrema importância para a visibilidade de qualquer movimento, certo? Porque eles são figuras públicas, né? Então, vale a pena dizer isso. A gente está olhando aí, que eu achei muito interessante, é a questão do Johnny Hooker, por exemplo, né? O Johnny Hooker, que ele vem, logo de início, ele causou aquele impacto mesmo na sociedade pela sua forma de se vestir, a maneira como ele se adequa ao palco, né? Aquela questão toda, e ele vem ganhando visibilidade. E aí nós temos, por exemplo, Gal Costa, que tu falou de Tropicália, né? Sim. Nós vamos ter a Gal, que ela vai ser importantíssima para a questão do movimento. Nós vamos ter a Zélia Duncan, mais aqui na frente. Nós vamos ter... Nossa, são inúmeros. Agora mesmo, Daniela Mercury, que veio... E é interessante porque os próprios artistas, eles estão fazendo campanhas para que outros artistas se posicionem para poder trazer maior visibilidade, né? Isso é importante ser falado. Então, a arte, ela vai caminhar nesse sentido da luta, do ativismo, né? Essas figuras que são públicas, elas vão ter o seu grau de... Sim, deu uma travadinha, mas estava ótimo. Né? Então, a gente tem essa questão aí da arte, ela está sempre muito ligada. E é interessante também, pessoal, que por muito tempo os próprios artistas, eles acabavam extravasando e talvez, inclusive, daí vir esse gancho com a questão da visibilidade, porque por muito tempo tudo que era extravagante, tudo aquilo que fugia aos padrões, né, ali da sociedade patriarcal e heteronormativa, eles davam como desculpa porque era artista. Ah, ele é artista, então pode, né? Ah, ele faz isso porque é artista, então não tem nada. Porque os próprios artistas, durante muito tempo, eles também foram marginalizados. Uma mulher, para poder entrar no palco, em cena, ela enfrentou aí muitas questões, né, de preconceito, né, inclusive o processo de divórcio, que tiveram algumas que passaram por isso, que na época
falar em divórcio, né, o A desquitar. própria Elis Regina era o disquite, a própria Hebe Camargo passou por isso, e a gente Isso. está falando de pessoas brancas, né? Imagina as grandes divas negras, né, das rainhas do rádio, Uhum. como é que elas não sofriam duplamente por serem mulheres solteiras, mulheres artistas e mulheres negras, né? Isso. E Tem eu essa acho muito problemática interessante, racial que é bem importante. sim, e eu acho interessante, Aldeico, porque a nossa juventude, ela adere determinados costumes, ela adere determinados padrões, mas eles não questionam de onde vem, né? Então, isso é muito interessante, porque assim, eu gosto de fulano por causa da música de fulano, mas o que essa música tem? Ela te traz, ela agrega alguma coisa a ti, né? Então, é importante, principalmente para a nossa juventude que está iniciando aí o seu caminho no ativismo, que tá se reconhecendo, porque cada dia mais, cada tempo que passa, os jovens eles estão se auto-reconhecendo assim, muito mais cedo, né? Então, na sua perspectiva mesmo aí da sexualidade, se encaixando já dentro das siglas da comunidade, né? Então, eles já conseguem fazer isso. Mas eles ainda precisam amadurecer no processo de escolha. Eles precisam amadurecer no processo de busca, né? Então, não é de se deixar influenciar por uma batida, mas o que tem por trás daquela batida? O que tem por trás daquela letra? Por que aquele artista ele age dessa maneira? Tem alguma coisa a ver? Ele Na trabalha em verdade, é coisas, o né? processo que eu fiz agora, que eu acredito, eu compactuo em parte com a tua colocação, quando a gente fala sobre esse reconhecimento histórico. Eu acredito que o que tu queiras dizer é que falta para os jovens, principalmente, né, esses jovens adolescentes, reconhecer o que está por trás da sua própria história. Não, Isso. não gostar, por exemplo, não há mal algum gostar de funk. Mas o que o funk, por exemplo, ele traz de história de resistência da periferia? Não há mal nenhum gostar, por exemplo, de um hip hop. Mas o que o hip hop, ele conta as histórias da rua. E é preciso que esses jovens eles tenham esse processo de escuta com as pessoas que produzem esse tipo de arte, né? Os Exatamente. funkeiros, as funkeiras, as pessoas que fazem arte de rua, elas dizem muita coisa sobre a rua. Então é preciso que a gente escute isso, né? Não Isso. simplesmente dizer que essa música não presta. Não é que ela não presta, eu posso não gostar dela, mas ela diz sobre uma determinada comunidade. E eu tenho que escutar essa comunidade. É isso. Então, não é o rebolar pelo rebolar, mas o que o rebolar historicamente significa para aquela comunidade, né? O que rebolar significa para aquela mulher que se sente livre para usar o corpo dela, né? O seu corpo, para usar o seu corpo para rebolar. E não interessa mais ninguém, ela só quer rebolar. Já diz a letra da própria música, ela só quer rebolar, ela só quer rebolar. E aí você tem que ouvir essa voz que vem da rua, né? É importante a gente fazer esse processo de escuta, é importante que a gente não diga que isso já é ruim, é importante que a gente não diga para os nossos adolescentes que isso não é gosto, que o gosto é MPB, é música popular brasileira, é Gilberto Gil, é Djavan, é Marisa Monte. Eles também são importantes dentro de um processo histórico que eles fazem, né? Eles, Exatamente. eles fundam um processo musical que diz também sobre a burguesia, por exemplo. O que é a Bossa Nova? Como é que se dá a Bossa Nova? A Bossa Nova é altamente burguesa. Quem faz a Bossa Nova, quem constrói a Bossa Nova é a burguesia. Mas a gente diz que a Bossa Nova é uma música de qualidade e o funk não. Por que será? Porque a música de burguesia é aceitável e a música de periferia não é aceitável.
Isso. É esse o X da questão, que a gente tem que tomar muito cuidado para não dizer que os nossos jovens estão fazendo escolhas musicais equivocadas. Eles têm Isso. todo o direito e a liberdade de escolher essas músicas, como até processo de construção de suas próprias identidades. Exatamente. O que me toda essa perspectiva que a gente veio lançando, na verdade é para poder chegar mesmo para a questão da comunidade LGBT, né, que ia mais. Eu tenho visto que a Pablo Vittar, ela tem feito aí, ela estourou, né, e tudo. Sim. E que virou, a Pablo, ela virou inclusive modismo, não só entre as gays, mas também entre os héteros, né? Então, hoje, todos gostam da Pablo, assim, independente de gênero, né? Assim. Agora, o que é importante a gente entender? Porque a Pablo, assim, o gosto pela Pablo, por exemplo, eu estou pegando ela porque é a artista que está em voga. Eu posso até te responder já. E aproveitando o gancho que a Ana Nery e o Pagu, o Gustavo, são meus amigos aqui, a professora Ana Nery, o Gustavo, que também trabalha com a arte, já também teve uma drag e já trabalhou comigo no projeto Curta Diversidade. Os dois me perguntam sobre queer. E por que eu gosto da questão queer, tanto da teoria como da expressão de gênero queer? Porque o queer, ele desconstrói padrões. A Pablo Vittar é uma drag higienizada. Eu adoro a Pablo Vittar, eu escuto Pablo Vittar, tá bom? Antes que alguém me critique, né, dizendo, é hater. Não, não sou hater, eu gosto. Só que a Pablo Vittar, ela é higienizada perante a heterossexuais e a própria comunidade LGBTQIA+. Então, assim, o que é higienizada? Ela é limpinha? Não, não é esse negócio da limpeza, não, gente. Higienizada é que ela tem um corpo padrão, magro, né? Que tem uma passabilidade feminina, ou seja, se ela fosse um pouquinho mais gordinha, como a Glória Groove, ou se ela fosse negra, como a Vera Verão, da década de 90, como se ela tivesse pelos, como o Dizzy Croquettes tinha pelos no corpo, eles não depilavam, né? Ela não seria aceita na nossa sociedade como uma drag aí mundialmente conhecida. Então a Pablo Vittar hoje só está na mídia porque ela é higienizada. Tem uma equipe por trás dela que deixa ela o mais feminino possível. E eu não gosto disso. Eu particularmente gosto das drags que desconstroem esse padrão de beleza. As drags queers. E aí, respondendo a Ana Nery e o Pagu. A Ana Nery disse, fala mais sobre queer. O queer é uma expressão de gênero, né, baseada numa teoria, né, que desconstrói qualquer padrão de beleza, de estética, de corpo, né? As pessoas queers, elas usam gravata com uma saia, por exemplo, elas se vestem de forma feminina, numa expressão, né, feminina, mas com barba, né? E mistura esse chamado androgenismo, né? Que antes era chamado androgenia. A androgenia, ela brinca com esses elementos do masculino e feminino, viu, Pagu? A androgenia, ela está na teoria queer, ela está na expressão queer, mas a expressão queer é muito mais do que só a androgenia, tá bom? E aí eu já estou respondendo essas duas primeiras perguntas e aproveitando o teu gancho com a Pablo Vittar. Então a Pablo Vittar é uma drag padrão, padronizada, feminina, né? E que está aí na mídia por conta disso, por conta dessa passabilidade. Se ela tivesse a mistura dos Dizzy Croquettes com a Vera Verão, ela não estaria aí. Por que a Glória Groove, por exemplo, que é gordinha, que é negra, que utiliza de outras músicas, né, de composições mais de rua, ela não está tão em voga como a Pablo Vittar? Justamente por conta disso, por ser negra, por ser gorda, né?
e misturar elementos andrógenos na sua composição de figurino, que é coisa que a Pablo Vittar não faz. Então, já estou te respondendo aí por que, que a Pablo Vittar está aí. Boa. E eu também tenho uma outra questão que me incomoda muito e que eu acho que vale a pena ser colocado também aqui, Alderico, é que essa questão, e tu mesmo já falaste, né, sobre a pessoa padrão, né, dentro da comunidade, porque a comunidade no todo sempre teve essa luta por respeito, por igualdade, por tolerância, e dentro da própria comunidade existe aí essas questões do preconceito, né? Da não aceitação do diferente ao que Uhum. eu me reconheço e ao que a mídia me faz reconhecer, né? Então, é importante fazer essa análise sobre isso também, tá? É importante a gente perceber o quanto que nós somos padronizados, né? Nós somos pessoas que estamos o tempo todo dentro de um sistema, né? Heteronormativo, elitizado, embranquecido, que a todo momento nos diz o que fazer, como fazer, o que gostar, até nossos gostos a gente tem que questionar. Ah, eu gosto disso, mas por que eu gosto mesmo? Porque em algum momento a gente aprendeu a gostar também. A gente não gosta naturalmente. A gente gosta porque a gente aprendeu a gostar. E a gente tem que questionar por que, que a gente aprendeu a gostar disso. Alderico, e aí falar também sobre a questão assim, que eu já ouvi muito quando eu faço esses questionamentos. Ah, então quer dizer que eu sou obrigado a gostar daquilo que não me atrai, né? E é muito interessante porque a nossa juventude, e eu estou falando aí voltada para a questão da comunidade, porque é o tema da live, Uhum, eles trabalham muito isso, a questão da rejeição mesmo, né? Então, eles esquecem da empatia, eles esquecem do respeito, porque não é um fato, eu tenho que me sentir atraído se eu não estou atraído. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas respeito, ele deve ser dado, porque o que a gente se refere? Passou um gordinho que está fora do padrão, aí as duas amigas já se entreolham, já sorri, já faz uma piada, né? Eu mesmo já fui alvo disso dentro da comunidade, inclusive, uhum. né? Então, é interessante a gente estar abrindo aí o pensamento da galerinha que está assistindo e que ainda vai assistir essa live, para que eles comecem a fazer essas reflexões e não reproduzam erros que outros reproduzem. E olha que quando eu falo erros, mas assim, a gente já avançou muito, ainda tem muito que avançar, mas a gente já avançou muito. Mesmo esses da comunidade que fazem isso, mas eles também já passaram por um processo e vêm aprendendo e desenvolvendo. Mas é legal a gente falar, fazer esses cliques para que a galerinha possa estar refletindo. Não é a E questão de aí, atrair, né? e Mas de aí respeitar. eu já deixo outro encaminhamento na tua fala, né? Nessa mais uma reflexão. A gente está conseguindo fazer os ajustes, graças a Deus, e aos bons guias. É, essa questão do movimento, né? Fazer a reprodução da opressão, né? Reproduzir o discurso do opressor. É interessante que o movimento ele passe a estudar mais. O movimento social ele precisa reconhecer os trabalhos científicos. A gente precisa estudar mais, né? Movimento, eu digo, e aí algumas pessoas se chateiam, movimento não é só palavra de ordem. Movimento não é só ficar debaixo de sol quente, com cartaz na mão. Movimento social se faz também por pesquisa, por trabalho científico, né? Então a gente tem vários ativistas aí que são também professores pesquisadores, que são pessoas que estão ali buscando nos estudos a sua base, né, teórica para fazer o movimento social. E vice-versa, a academia também tem que chamar os movimentos sociais para dialogar.
As universidades elas precisam chamar essas comunidades, né, de mulheres, de pretos, quilombolas, enfim, chamar essas comunidades para conversar também. Porque pegar essas pessoas apenas como objeto de pesquisa, para mim, é uma grande, desculpa aqui a palavra, sacanagem. Né? Vamos colocar o português bem claro, mas é isso. A gente precisa, enquanto pesquisador, reconhecer o papel e a importância dessas pessoas, dessas comunidades, dar o devido retorno para elas, mas essas comunidades também precisam valorizar o trabalho científico, né? E aí tem que ser uma via de mão dupla. Não sei se você concorda comigo, mas os movimentos precisam conversar com a universidade, assim como a universidade também precisa conversar com os movimentos. E essa conversa não tem que ser somente na hora da pesquisa. Tem que ser uma conversa constante. Muito bem. Alderico, aí agora eu gostaria que tu fizesse as considerações que tu querias para que a gente possa depois responder algumas perguntas que foram lançadas aqui. Então, eu já fiz algumas dessas considerações aqui nesse diálogo, já foi aparecendo. O movimento, eu preciso, né, que as pessoas entendam que eu não sou contra o movimento LGBTQIA+, muito pelo contrário, sou advindo dele, né, eu venho do movimento social. Hoje eu estou como pesquisador, né, mas, como eu coloquei inicialmente, sou ativista, porque a minha pesquisa, o meu diálogo, ele corrobora para isso, né? Então, é pensar, por exemplo, uma das minhas sugestões é pensar o formato da parada LGBT. Para mim, já deu esse formato de avenida, de música, bate-cabelo, enfim. Para mim, esse formato ele já deu. Porque mesmo tendo uma semana que antecede a parada, a semana é esvaziada. Nem mesmo as pessoas LGBTs, elas comparecem. Então a gente precisa fazer, na verdade, um trabalho de base, um trabalho de formação política, para que a comunidade ela se faça presente, mesmo atuante nessas questões que são pertinentes a todos, né? Então, assim, a parada precisa ser repensada, tá bom? Não é que não tenha que ter parada, mas a parada do jeito que está, ela já deu, ela já teve o seu momento de irreverência. Hoje é uma micareta fora de época, desculpa te dizer, porque, inclusive, em São Paulo é vendido camarotes para a parada LGBT. Camarotes. E, às vezes, pessoas heterossexuais ocupando aquele espaço, né, que, na verdade, deveria ser destinado para pessoas LGBTs. E camarotes segrega, porque camarote só pode